meu nome é Silvana Marques, eu sou a técnica de segurança da Infraero e hoje, para mais um dia de CIPAT, vamos falar sobre ruído ocupacional. No dicionário online, deixa eu pegar o óculos que não adianta, eu não consigo ler sem o óculos. O que é o ruído? O ruído é um som indistinto, sem harmonia, estrondo, rumor causado pela queda de um corpo ou pelo choque entre dois ou mais corpos, barulho. Tá? Então, essa é a definição de ruído no dicionário, né? Não harmonioso. Por quê? O ruído, né, aqui temos que fazer duas separações. Na nomenclatura, geralmente eles não diferem de ruído e som, mas aqui nós vamos fazer essa diferenciação para vocês entenderem exatamente o que é o ruído ocupacional, tá? Vamos começar com o som. Eu vou colocar o som como o som da natureza. Por um exemplo, um estrondo, um trovão, cachoeiras, né, vento, revoada, tropel, tudo isso aí, por mais alto que seja o barulho, não vai ferir os tímpanos, né? Eu já fiquei debaixo de uma cachoeira gritando e não conseguia ouvir minha voz, de tão alto que estava o barulho das quedas. Mas nem por isso eu senti dor por conta do ruído, sabe? Então, assim, o ruído natural, tá? Ele não precisa-se de uma intensidade tamanha para ferir os nossos tímpanos que a natureza não provoca, né? Ela não faz querendo isso. Então, todos os ruídos provocados pela natureza, eles geralmente não agridem os nossos tímpanos, o nosso aparelho auditivo, tá? Daí, diferente do ruído provocado pelo homem, tá? O ruído provocado pelo homem, disparos, motores, arranques. Meu Deus, olha, eu piloto moto, né? Agora eu tô com a bis, que não é moto. Né? Mas assim, eu já levei cada susto assim de quase cair da moto, de buzina de caminhão. Meu Deus, como aquilo dói, né? Então assim, foi feito muitos dos ruídos não naturais foram feitos justamente para provocar isso. Por exemplo, a ambulância, né? Você não pode se acostumar com o som da ambulância. Quando você ouve, você tem que sair. Então, com todo o trânsito, né, conversas, buzinas, escapamentos, acelerações, freadas, ela tem que se sobrepor sobre isso. Por isso, a ambulância ela tem feita que aquela sirene dela é assim para machucar mesmo, para te fazer sair da frente, querer ficar longe daquele lá, abrir caminho para ela, tá? Mas tem coisas que não foi feito para intencionalmente, né? Como por exemplo o barulho das máquinas. Não foi feito, as máquinas não foram feitas para fazerem barulho, né? É uma consequência. Por exemplo, um liquidificador. Eu tinha um liquidificador que escutava quando ligava ele a quilômetros, né? Extremamente barulhento, tá? E interferia em tudo na casa, né? Então, assim, graficamente, para separar som natural e som produzido pelo homem, vai saber fácil, porque o som, vamos colocar assim, o som como sendo o som natural, tá? Ele o princípio, o que é o barulho, o que é ruído, né? São ondas sonoras, tá? Então, ondas sonoras, ela se propaga através de movimentação mecânica, tá? Isso quer dizer, ela precisa de um caminho
Ela não, o som não se propaga no vácuo. Ele precisa ter um caminho para ele seguir, para ele andar. Tá? Então, porque ele é uma onda mecânica. A onda do som, tá, da natureza, ela é perfeita, ela é simétrica, harmoniosa. Por isso não nos agride, mesmo quando ela está em hertz, lá em cima, dificilmente vai estourar um tímpano. Tá? Já diferente do ruído provocado pelo homem. Tá? Por quê? Ele é um serrote. Né? Se você pegar o gráfico de qualquer ruído feito pelo homem, ele é inconstante. Tá? Por isso, ele agride tão facilmente o nosso aparelho auditivo. Porque não foi a intenção fazer algo harmonioso. Mesmo quando faz, por um exemplo, pegar um gráfico de uma música, ela vai ser um serrote. O que chega mais próximo, por isso é considerado som, mas mesmo assim o gráfico ainda é meio brusco, são instrumentos de corda, tá? Daí vai depender do que foi, de como esse instrumento foi feito. Se ele tiver metal no meio, se as cordas dele não for de animais, tal. Mas se ele for perfeitamente orgânico, vamos colocar assim, ele chega a quase a perfeição de um som natural, quase, tá? O gráfico dele é quase harmonioso. Tá? Então, assim, diferenciamos agora som de ruído, né? Vamos colocar, som é natural, ruído provocado pelo homem. O ruído são ondas que viajam pelo espaço, tá? Mas ele fica ele viaja muito mais rápido e com maior intensidade se ele encontrar, solidez, tá? Vamos pegar um exemplo, em autoestrada, tá? Carreta passando, pá, e uma casinha a, sei lá, 50 metros de distância. Se tiver aberto, vamos colocar assim, pasto, né? O som das carretas vai chegar na casa, tá? De uma intensidade. Se nesse espaço tiver árvores, uma mini floresta, alguma coisa, uma barreira natural de árvores tampando o som da estrada da casa, o som vai chegar lá bem menor, com menor intensidade. O ser humano, ele escuta de 20 a 20 mil hertz. Né? Antes disso ele não escuta, nem depois disso. O nosso aparelho auditivo, ele fica dentro dessa faixa. Tá? Então, dependendo da barreira, é a intensidade que vai chegar no alvo, no caso aqui no nosso exemplo, a casa. Tá? Daí, em vez de colocar árvores, você colocar um muro, o som vai ser de maior intensidade próximo desse muro. Porque ele é sólido e ele transporta o som, né? Diferente das árvores. Tá? Quando você bate na madeira e bate em algo metálico, né, o som é diferente. A madeira, ela retém e o metal expande, aumenta. Né? Então, fica assim, tudo que é metálico, tudo que é não natural, que é construído pelo homem, ele não é harmonioso, ele não é uniforme, esse som, tá? Por isso, ele atinge muito mais os nossos tímpanos. Outro detalhe, o som, alguém aqui já ficou em danceteria, na frente da caixa de som, aquela assim alta, assim, tam, 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 batistaca, né? Assim, e depois na hora que saiu lá, o corpo parece que continuava tocando a música,
o corpo ainda pulsando, tá? Já sentiram isso? Isso quer dizer o quê? Que o som não entra apenas pelo seu ouvido, tá? Ele entra pelo seu corpo todo. Ele viaja, você é um indivíduo sólido, tá? Então, o som vai passar por você. Ele vai te atingir não somente pelo ouvido, ele vai te atingir, ele vai buscar os seus ossos, ele vai se concentrar nos ossos. Mas por que a gente só protege o ouvido? O que eu tenho aqui? Tem pele, cabelo, banha, né, carne, até chegar nos ossos. Então, o ouvido não. O ouvido, a única coisa que ele tem para proteger é o cabelo, né? Então, assim, está sempre aberto, sempre exposto. Por isso, a gente usa protetor auditivo para proteger o nosso canal auditivo, tá? Porque ele é o mais exposto. O som vai chegar na intensidade normal, não vai perder nenhuma intensidade, nenhum hertz, porque não há barreira, né? Ele entra pelo ouvido e segue o caminho dele. E qual é o caminho que o ruído segue? Tá? Dentro do nosso tem o primeiro, digamos assim, a orelha, né? O ouvido externo, depois o ouvido médio, lá com o martelo, o tímpano, e no ouvido interno nós temos o famoso caracol, né? Ele é cheio de cílios, formado nas paredes do caracol. E dentro desse caracol tem uma água, tá? Daí é o seguinte: quando você nasce, você já nasce com todos os cílios e com toda a água. Ela não brota, ela não se renova e nem os cílios. Então, fique ciente disso. Toda vez que você pega um cotonete e enfia dentro do ouvido lá, tem gente que fala que o cotonete é pequeno, que não alcança, né? Então, toda vez que você faz isso e sai aquela aguinha, não a cera amarela, né, mas aquela aguinha que os cotonetes saem molhado, você está retirando, né, a água que protege os cílios. E como que é? O som chega, né, depois de ter se transformado lá pelo martelo, pela bigorna e tal, ele entra dentro desse caracol e quer atingir esses cílios. Daí esses cílios vibram e levam a mensagem para o cérebro. É a Silvana que está falando. Tá? Então, o que acontece? Se você retira essa água, esses cílios eles vão ressecar. Se o som é constante, isso quer dizer que esses cílios não vai parar, vai ficar lá vibrando o tempo todo. O que acontece com o ruído ocupacional? Você fica 8 horas todos os dias durante 30 anos exposto ao ruído, tá? Então, o que vai acontecer? Esse ruído, né, vai entrar e vai ficar lá. Lembra do exemplo que eu falei, que mesmo depois que sai da música, você ainda está sentindo a vibração do corpo, porque o ruído ainda está no seu corpo, ainda está processando. Os cílios estão lá vibrando ainda, mandando mensagem para o cérebro, tá? Então, ele está lá trabalhando. E, às vezes, você não dá o descanso para ele terminar de processar todo aquele ruído e descansar, e já começa de novo com outra jornada, né? Então, esses cílios, eles vão começar a se quebrar, né? E cada pedaço desse caracol é um tipo de hertz, né? Geralmente as pessoas perdem entre 1000 hertz e 1500, tá? Porque é a primeira curva, o ruído bate ali. Então, esses são os primeiros cílios que vão embora, tá? Daí você fica assim, aquelas palavras terminadas em ão, tchão, Sebastião, né? Não consegue mais ouvir, não consegue mais distinguir,
tá? Os R's, os S's do final, você já não consegue mais saber qual que é, por conta dessa perda. E ela é irreversível, como eu disse, você nasce com aquela quantia e morre. Não tem nenhuma célula que refaça os cílios que você perdeu ou a água que lubrifica esses cílios. Você perde ele para nunca mais. Então, a gente tem que evitar ficar exposto ao ruído constante. Seja ele baixo ou alto, os cílios estão vibrando, tá? A diferença é que acima de uma um determinado volume, né, decibel, como nós vamos ver mais pela frente, os cílios eles vibram com mais intensidade. Diferente de uma conversa a 60 decibel do que o motor de uma aeronave a 140, 150 decibel, né? Então, vai reagir diferente os cílios, mas ele continua trabalhando, às vezes lento, né? Aquela música agradável, e nem toda música é agradável para todas. Por exemplo, eu curto Metallica, eu curto rock antigo, tá? Nirvana, e eu aprendi a usar fone de ouvido, porque em casa ninguém curte, e eu não gosto de sertanejo, né? Então, assim, tem ruído e ruído. Tá? Então, cada um sente diferente. Às vezes, o que está incomodando aquele ruído é baixo. Eu nem percebo a existência daquele ruído, mas para o outro colega, aquilo está enlouquecendo. Tá? Então, assim, também tem isso, ele é diferente de indivíduo para indivíduo. Porque ninguém é igual a ninguém, né? Os nossos corpos são diferentes porque nós temos vivências diferentes. Então, a Silvana, ela foi criada em danceteria, som alto, né? E coloca fones de ouvido. E lá o João, ele nunca usou fone de ouvido, ele nunca foi para danceteria. E o som mais alto que ele é do trânsito da rua ou da igreja. Então, assim, o organismo dele está diferente, é diferente do meu, que já está desgastado. Por exemplo, eu já trabalhei 20 anos em frigoríficos. Então, tem hora que eu fico olhando para a boca da pessoa porque eu não consigo entender o que ele fala, né? O que ela fala. Então, são perdas. Toda vez que eu faço o exame audiométrico, eu já aviso, não se assuste com a perda aí, não. Tá? Mas, peraí, perdi aqui. Assim, chegamos no decibel, né? Como que se mede o ruído? O hertz, né? Como eu falei, a gente ouve de 20 a 20 mil hertz. Tá? Só que é muito zero para ficar falando, né? 20 mil hertz, quantos zeros tem uma fala? Então, criou-se uma nova medida para medir o ruído, que é o decibel. Tá? 1 decibel é 0. Aquele momento em que a gente para de ouvir, ou que começa a ouvir 1 decibel. 0 decibel é o limite. 0 não é 1 não, é o 0. Tá? Então, daí começam... existe uma tabela, né, em uma das ANRs, na NR 15, se eu não me engano, né, que fala sobre insalubridade, que tem uma tabela onde coloca quantos decibéis o empregado pode ficar exposto por dia. Tá? Daí, assim, uma vez uma pessoa me perguntou: Silvana, você está dizendo que 85 decibel a gente pode ficar 8 horas por dia? Sim, no Brasil é isso. Ah, mas eu trabalhei lá na Inglaterra, não sei lá, e era 80 decibel. Daí o outro, pois é, né? Eu tenho um primo que trabalhou nos Estados Unidos e lá é 75 decibel. Por quê?
o ouvido deles é mais sensível que o nosso, né? Por que há essa diferença? E eu te acrescento mais uma coisa. O INSS fala que são 90 decibéis para ele considerar insalubre. Então, você tem que trabalhar 8 horas por dia acima de 90 decibéis sem EPI para receber a insalubridade, né? Basicamente, né? É claro que tem perícia que daí vai ver os pós, os contras, outras possibilidades, mas geralmente eles nem olham se a empresa consegue comprovar que tem EPI e ele não está acima de 90 decibel. Mas por que o Brasil fala 85 decibel? Dentro do Brasil fala 85 decibel e o INSS fala 90. Porque as NRs, elas são preventivas, né? O INSS, ele trata de doença. As NRs, né, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, elas são preventivas para evitar que o empregado fique doente. Então, ela diminuiu 5 decibéis. Se o INSS fala que é a partir de 90 que a gente fica doente, vamos então começar a agir quando atinge 85. Daí nós temos 5 decibéis para trabalhar. Tá? Então, por que nos Estados Unidos é 75, na Europa é 80 decibel? O ouvido deles é mais sensível? Não. A indústria deles é melhor. Tá? Quando foi feita as NRs, a NR ela é tripartite, né? O governo, as empresas e o empregado. Os três juntos estudam e elaboram as NRs. Hoje quem elabora as NRs é o Ministério do Trabalho e ele faz consulta pública. Tá? Mas quando ela foi elaborada teve esse estudo, as três partes. E chegou-se ao seguinte: se colocar 70 decibéis, a nossa indústria naquela época, 78, não iria dar conta, por exemplo, de fazer um liquidificador silencioso suficiente para ser dentro da lei, dentro da norma. Tá? Desculpa. Então, foi uma negociação, o quanto, né, abaixo de 90 que daria para fazer. Não vamos chegar no ideal lá dos 75 dos Estados Unidos, mas também não vamos chegar aos 90, que é quando não há prevenção alguma. Tá? Então, chegamos a esse número, 85 decibel. Tá? Então, assim, outros países têm mais, têm menos, mas por quê? Porque as normas, elas são feitas para prevenir. Então, no Brasil, 85 decibéis você pode trabalhar sem nenhum tipo de proteção, não é necessário. A partir de 85 decibel é necessário algum tipo de proteção. Seja ela coletiva, né, como uma parede impedindo do som de chegar até o empregado, arbustos, árvores, aquelas de lã, aqueles forros de lã, né, que coloca nas paredes para segurar o som, alguma forma, ou enclausurar o motor, colocar ele dentro de uma estufa de vidro, né, que o som não passa. Então, assim, ou, em último caso, protetor auricular. Tá? Mas o protetor auricular é em último caso, não é o primeiro, não é a primeira alternativa, é a última alternativa. Por quê? Ele já é a última barreira, já está no empregado. Tá? Então, assim, eu posso enclausurar a máquina, que é a fonte do ruído, eu posso colocar uma barreira entre eu e a máquina. O protetor auricular, ele já está em mim, se falhar, já era, acabou, eu vou ser exposta ao ruído. E é o que acontece. Por quê? Você sabe como usar o protetor auricular? Você já viu colocando um protetor auricular? Muita gente coloca o concha, né, por cima do cabelo, cheio de barba, e o concha, ele prensa, tá? Porque ele é isso, ele é um abafador, então ele vai prensar. E se tiver qualquer coisa que dê para passar o som,
você não vai estar protegido adequadamente, tá? Então, assim, o equipamento falha e você fica exposto achando que está protegido. Tá lá, suportando a dor daquilo, prensando o seu cérebro e tá usando errado. A mesma coisa o plug, né? Você vai inserir e coloca torto. Eu vi a gente colocando aqui assim, ó, na pontinha da orelha, aqui fora quase, para dizer que estava, né? Não está enganando a mim, está enganando... o seu corpo está sendo exposto, é o seu, não é o meu. Então, assim, use protetor auricular quando for para a pista, porque é a única barreira que a gente tem, a mais eficaz, né? Vocês já prestaram atenção na pista? Ela é uma pista de asfalto, né? E ao redor dela, o que tem? Grama, tá? Por quê? Porque grama é natural. O que eu disse? A natureza não é perfeita, ela não faz ondas perfeitas, então o ruído, quando chegar ali, ela vai grudar ele e vai harmonizar mais o ambiente, tá? E provavelmente aquele espaço lá foi feito para a segurança da aeronave, né? Mas a segurança do trabalho se aproveita disso, né? Porque diminui o ruído da hora da aterrissagem e decolagem. Outra coisa que provavelmente duvido que foi feita pensando nisso, né, são aquelas estrias que tem no asfalto, tá? Esqueci o nome, Sprung é o nome em inglês aí. Mas vocês já foram lá na pista, quem já foi na pista sabe, né? O asfalto ele é todo cheio de estrias, de ranhaduras. Para que aquilo? Aqui de lá para o avião não derrapar, tal. Mas para o ruído também é uma forma de contê-lo, tá? Porque ele vai passar por aquelas ondas ali, né? Então ele vai quebrar, vai diminuir, diferente de uma pista lisa, tá? Ou totalmente cercada de concreto. Em aeroportos onde a pista é toda cercada de concreto, o ruído é maior. E o nosso, temos até uma coisa a mais, temos água ao redor, né, que segura muito mais a propagação do ruído, tá? Provavelmente não foi feito para isso, mas ela serve como uma proteção a mais para a gente. Então, quando lá no pátio de manobra, lá na pista, lá o pessoal que fica na rampa, o ruído não chega com tamanha intensidade lá da aterrissagem, tá? Eles ficam expostos os motores das aeronaves até elas desligarem, né? Isso não tem jeito, então eles têm que sempre estar usando o protetor auricular. Então, assim, são dispositivos para amenizar o impacto que o ruído provoca na gente. A surdez é o único malefício que o ruído provoca? Infelizmente, não. Tá? O ruído, a surdez provocada pelo ruído ocupacional, ela só é um dos efeitos, tá? E assim, tem que fazer a audiometria. Vamos colocar um parênteses aqui, o ASO, né? O ASO, por que eu falo sempre assim que é um dever da empresa, direito do empregado? Para que o ASO serve? Tá? Não é para encher a paciência de ninguém. O ASO, na hora que você foi contratado, você assinou um contrato? Provavelmente, né? Você fez exames admissionais? Provavelmente. Lá nesses exames estava dizendo que você estava apto, quer dizer, você estava saudável, tá? E o seu contrato, ele está lá dizendo que você vai colocar sua força de trabalho para tantas horas, tantos dias, para ganhar tanto. Eu não sei se vocês já leram o contrato de vocês, mas vocês já viram alguma cláusula lá dizendo que dentro de 3 anos você tem que se acidentar, que você tem que ficar doente? Não, né? Então, não tem uma cláusula dizendo que você pode. Então, toda vez que isso acontece, é quebra de contrato, tá? Por isso, o ASO, para provar
que o contrato não está sendo quebrado ou que ele está sendo quebrado, tá? Porque você está ficando doente. Então, periodicamente, você tem que fazer os exames para a empresa provar que você está saudável ou você provar para a empresa que você não está saudável. Por isso, os exames, não somente o ASO, tá? Porque posso colocar lá, eu sou um médico, eu sou uma médica, eu tenho lá o meu CRM lá, eu assino lá dizendo que você está apto. Daí chega o juiz, daí assim, ele vai falar, quem me garante que é verdade, né? Então, tem que ter os exames, tá? Mas os exames é do empregado. A empresa, a clínica que fez, pode ficar com, tirar cópia, tá? Tem as vias, né? Tem a via do empregado, tem a via da empresa e tem a via da clínica. Mas o empregado tem direito, sim, tá? Mas voltando aqui, tá? Então, assim, você faz os exames periodicamente para provar que você está saudável. Daí você pega um lá, quando você entrou, que você estava, vocês já viram a audiometria, né? Ela é exatamente o serrotezinho que eu disse que são as ondas sonoras, né? Daí para baixo as perdas que você tem. Então, assim, quanto mais alto aquele risquinho estiver, mais joia está sua vida. E quanto menor o serrote, né? O meu vai lá embaixo. Então, assim, já passou, tem a numeração, né? Já passou, assim, 20, já atingiu os 20 lá embaixo, lá. Então, uma perda bem alta. Mas, quando eu entrei, o meu admissional já estava, tá? Essa perda. Então, o que vai fazer é o monitoramento, né, de como eu estou durante os meus 9 anos de infraero. Tá? Eu já entrei com a perda e ela vai monitorando. Quando eu sair, é para estar relativamente, levando-se em conta que eu, sei lá quantos anos mais velha de quando eu entrei, daí fazer essa conta para saber se eu continuo saudável ou não. Tá? Então, para isso serve o ASO. É uma garantia da empresa e é uma garantia nossa. Tá? Então, não joguem fora, pelo amor de Deus, que vocês de repente podem precisar dele, tá? Então, deixa eu ver aqui, as fontes de ruído. Como que o ruído ocupacional, quais são as fontes? Dentro do aeroporto, quais são as fontes que nós temos lá? A aeronave, né? Daí aqueles tratores, as viaturas, o trânsito lá fora, a conversação dentro do terminal, tá? Então, as máquinas da manutenção, né? Lá tem o gerador, que quando ele dá o arranque, esses dias eu estava lá, e eu estava lá concentrada, lá olhando o extintor, daí de repente o Wallace ligou lá assim, ele dá um arranque feio, né? Então, assim, dá um susto e pode ferir, pode machucar, tá? Assim, temos vários tipos de ruído. O que por exemplo, o ruído de impacto, ruído contínuo? O ruído de impacto é aquele bate-estaca. Ele dura menos que no máximo 1 segundo, tá? E tem que ter um intervalo entre um e outro de 1 segundo. Tá? Então, ele é rápido e feroz. Diferente do contínuo, que é constante, né? Constante. Mas o ruído de impacto, ele vai provocar dano imediato. O contínuo, por exemplo, a surdez, ela vai começar a aparecer a partir de 3 anos, 5 anos, alguns indivíduos 10 anos. Né? Tem gente que tem 15 anos de exposição e a audiometria continua igual. Então, assim, o ruído não a perda auditiva não é o único,
né, efeito que o ruído provoca. Falei isso, mas eu não falei quais são os outros, né? Pois é, o ruído, ele não provoca o câncer. Vamos deixar claro isso, não provoca câncer. Ruído não provoca câncer, tá? Mas, por exemplo, eu tenho histórico na minha família. Eu tenho uma tia paterna que ela tem câncer de mama, tá? Então, quer dizer, eu tenho propensão sanguínea, genética, para ter câncer de mama. A minha avó materna morreu de câncer no colo do útero, tá? Então, eu tenho essa predisposição. Eu já tenho essa predisposição para esse tipo de câncer. O ruído, né, como eu disse, eles são ondas que atingem o corpo todo, não somente o ouvido. Ele pode acelerar, aumentar essa predisposição. Então, assim, mulheres que trabalham em lugares extremamente ruidosos, elas devem vestir roupas mais grossas, coisas para protegê-las, principalmente o colo e o seio do ruído, não somente o ouvido, tá? Porque ele vai interferir, pode aumentar essa propensão. Existem empresas, algumas empresas automobilísticas, frigoríficas, que nem contratam mulheres para determinados locais justamente por conta disso, tá? Por exemplo, é raro uma mulher dentro de um frigorífico na sala de máquinas. Eu vi 1 ou 2 vezes, além da minha pessoa lá dentro, né? Então, assim, é um local extrema de, assim, o ruído lá dentro é colossal, assim, quando estão todos os compressores, todos os geradores ligados. Isso para a mulher é, assim, demais, tá? Mas o homem também é atingido, e não onde ele mais preza. Né? Por quê? O homem, ele pode ter disfunções eréteis, ele não consegue manter uma ereção. Eu já, como falei, trabalhava em frigorífico antes de vir trabalhar na Infraero, né? E, por exemplo, eu já tive caso de moleque de 19 anos vir falar comigo que ele não estava mais conseguindo levantar, que ele não conseguia mais fazer sexo, né? E por quê? A exposição ao ruído é uma delas, né? Uma das causas. Então, o ruído, tá? O homem, ele precisa de uma concentração psicológica, e o ruído, ele tira a nossa concentração, ele causa insônia, ele causa distúrbios digestivos. Eu já tive muitas pessoas que reclamam: quando eu nunca fiquei doente, agora quando eu vim para trabalhar no frigorífico, né, agora toda vez eu fico com dor de estômago, dor de cabeça, não consigo dormir, de noite, de dia fico caindo de sono, tá? Então, por quê? É a exposição ao ruído, o ruído provoca isso, e em curto espaço de tempo. A surdez, como eu falei, demora 3, 5, 10, 15 anos, tá? Esses sintomas são imediatos. São, assim, sabe aquela pessoa que, ui, para com esse barulho, né? Aquilo vai estressando, vai acumulando, e o estresse provoca doenças seríssimas e pode até matar. Então, esses são os efeitos do ruído, como que ele provoca, como que ele age no nosso corpo, tá? Nós ficamos por aqui hoje e obrigada por assistir até o final. Espero ter esclarecido algumas coisas para vocês. Tchau!